Vamos falar sobre governo. E quando a gente fala sobre governo, a gente está falando sobre política, porque governo e política estão interlaçados, são a mesma coisa. E aí tem algo que é muito importante explicarmos para o cristão, que muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar. Qual era o plano original de Deus para o homem? Seria acaso a sua salvação? E eu costumo sempre dizer isso, e para alguns pode parecer aí uma heresia, mas para aqueles que gostam de pensar e ir analisar mais a fundo à luz das Escrituras, vão entender o que eu estou dizendo. Ao olhar para a criação de toda a humanidade, principalmente em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31, você vai ver Deus dizendo, quando ele cria Adão e Eva, ele diz para que eles crescessem, multiplicassem e que eles dominassem sobre a criação. Dominar aqui é governar, estabelecer pleno e total controle. Eu não consigo crer que Deus fez o homem para cair. Eu, particularmente, não creio que Deus projetou o homem para a queda, para o pecado, para a desonra. Olhando a trajetória humana, a gente percebe que, infelizmente, a queda provocou todo o mal que a sociedade vive hoje e sofre em consequência desse mal causado pela queda. Mas, ao olharmos para a criação, nós percebemos que Deus cria o homem para dominar, para que ele governasse sobre toda a criação, fosse um mordomo da criação e exercesse pleno governo sobre tudo. A queda, na realidade, ela destituiu o homem da posição de governo pleno. Quero que você entenda bem o que eu quero dizer. Governo pleno, porque a partir do momento que o homem cedeu à queda, ele passou a enfrentar a oposição do mal. Você lê em Gênesis 3,17, quando Deus diz para Adão, maldita é a terra por tua causa. A terra passou a sofrer maldições e passou a ter influência e domínio do mal a partir do momento da queda de Adão e Eva. Antes disso, não. Antes disso, o Éden era o paraíso projetado, idealizado por Deus. Era o plano original de Deus. Então, se eu olhar para a criação, eu vou perceber que até ali não havia plano para a salvação. A promessa do envio do Messias é depois. Tanto que quando Deus sentencia tanto o homem quanto a mulher, inclusive a serpente, ele diz para a serpente, da semente da mulher, nascerá um que pisará a sua cabeça, ok? Mas até ali não. Até ali Deus tinha mandado o homem governar, o homem dominar sobre toda a criação. Mas a desobediência abriu precedente, deu legalidade. O que é legalidade? É direito adquirido. Então o diabo adquiriu um direito de agir sobre a terra, porque o homem lhe deu domínio, o homem lhe deu poder, lhe deu acesso. E a partir disso, o mal passou a imperar no mundo, passou a gerir o mundo. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, João escreveu, o mundo jaz no maligno. Esse texto se refere à realidade atual que o mundo está passando, o momento que nós vivemos. O mundo está sob domínio do mal. Como assim? Você vai ver a cultura impregnada com a maldade, você vai ver os meios sociais, a família influenciada, os poderes influenciados. Nós vemos inclusive a política influenciada pelo mal. Mas o plano original de Deus não era esse. O plano original de Deus era que o homem governasse em justiça, que o homem exercesse pleno domínio sobre toda a criação, exercendo um poder que ele deu, uma atribuição de função, de autoridade que o próprio Deus deu. Agora, como é que o maligno está exercendo esse domínio? Ele corrompe a criatura, ele corrompe a criação, separando-a de Deus e da sua vontade, fazendo com que ela perca seus valores, fazendo com que ela perca a sua identidade, os princípios divinos com os quais ela havia sido projetada e criada, e vai submetendo toda a criação a uma deturpação de sua natureza criada. Então você vê que tudo foi perdendo a sua forma natural com que foi criada. Principalmente nós vamos ver a palavra de Deus dizendo em Gênesis capítulo 6, que houve um corrompimento de toda a criação, a ponto de Deus se propor a destruir tudo que ele havia criado. Mas eu quero, antes de caminhar um pouquinho mais adiante com esse assunto, eu quero chamar sua atenção, por exemplo, para aquilo que está em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás. Quem é Jesus
na história da humanidade. Ele é o Salvador, ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio para redimir o homem de todo o seu pecado, aplicar e exercer a justiça de Deus no mundo e assim justificar o homem e restituir o homem na posição de filho, dar acesso a Deus novamente, garantindo aí a eternidade para o qual o homem foi criado, ok? Isso todo mundo sabe. Só que o que muita gente às vezes desconsidera é que ele representa na Bíblia o segundo Adão. Adão foi tentado no paraíso, vencido no paraíso, cedeu no paraíso. Jesus é tentado em situações mais extremas, num deserto, ele vence no deserto e ele é glorificado no deserto. Agora, observa, qual foi a palavra-chave da tentação de Satanás para Jesus? Veja, ele disse o seguinte: se prostrado me adorares, eu te entregarei o domínio de todos os reinos do mundo. Presta atenção. O diabo estava fazendo uma proposta para Jesus de facilitar o processo. Jesus ele ia restabelecer o domínio de forma, como eu posso dizer, espiritual, né? Todo o controle sobre as suas mãos, através do quê? Do seu sacrifício na cruz, né? Pisando na cabeça da serpente, vencendo aquele ou aquela que havia lá no Éden tomado da mão de Adão o domínio. Ok? E aí ele oferece para Jesus, olha, tem um caminho mais fácil, eu te dou o domínio de todos os reinos do mundo, se prostrado você me adorar. Aí Jesus lhe disse lá em Mateus capítulo 4, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A serpente sabia de forma clara, né, qual era o seu objetivo ao tentar Adão e Eva, levá-los a desobedecer a Deus, e assim corromper a criação e o mal imperar na terra, exercer domínio. Aí em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 11, Jesus sabia que ele precisava vencer a tentação e ali ir até a cruz, não aceitar barganha com Satanás, não fazer negócio com o diabo e assim pisar na cabeça da serpente, vencer no Calvário e restabelecer o domínio. Quando a gente fala de o reino de Deus na terra, nós temos que entender que existe uma questão espiritual envolvida. Tanto que Jesus na cruz, ao gritar, está consumado, você sabe tudo o que aconteceu, ele cumpre a sua obra, mas antes de ser ascenso ao céu, em Mateus, ele diz no capítulo de número 27 ou 28, me perdoa aqui se a memória falha, ele disse o seguinte: todo poder é-me dado nos céus e na terra. Agora a situação inverteu, Jesus recuperou, mas o homem perdeu esse domínio. E agora? Agora é importante que você entenda que nós saímos do plano original de Deus. Então o homem agora precisava de salvação, Jesus salvou a humanidade e infelizmente hoje nós temos que conviver com o mal, nós temos que lidar com o mal e o mal está também na política, o mal também está no governo, o mal também está nos meios aonde exercem aí a política, tá? Então, quando o homem hoje vai governar, infelizmente vai o homem bom, sob a influência do reino de Deus, sob a influência da cultura do reino, sob a influência do evangelho, sob a influência da palavra, mas também vai o homem mau, sob a influência do maligno, como disse João, o mundo jaz no maligno. Inevitavelmente, nós ficamos sob a influência do mal a partir do momento que o pecado entrou na terra, a partir do momento da queda do homem. E, inevitavelmente, aqueles que exercem função de governo, que estão na atribuição de governo, não estão isentos a isso, eles também sofrem essa influência. Então aí começa uma outra discussão. A igreja, ela precisa entender que se o homem foi constituído para governar, o homem cristão não foi constituído para governar, sendo que o primeiro a ser instituído na criação foi Adão, e a primeira função atribuída a ele foi de governo. Nós vamos entregar agora, nesse mundo que jaz no maligno, toda a função de governo na mão daqueles que estão sob a influência do mal? Então, cabe a nós pararmos, observarmos e entendermos melhor essa questão e sabermos lidar com este assunto no nosso tempo.